E hoje, o que Deus tem para nós nessa manhã é um convite à prática. É um convite a estarmos em ação. Abra sua Bíblia em Marcos. Gente, eu não anotei aonde é o texto. Que momento? Espera aí. Não, é Marcos. É Marcos, eu não sei o capítulo. Eu não anotei. Mas eu vou achar. Vamos fazer assim, ó. Eu vou pedir para o pessoal da mídia achar lá o momento em que Jesus está no Getsemane e os discípulos dormem. Sabe qual é essa passagem, gente? É em Marcos que eu vou ler, mas eu sei que está do versículo 32 a 41. Eu não coloquei aqui o capítulo, mas eu acho que eles vão encontrar. Marcos 14, muito obrigada. 32. Marcos 14, do 32 ao 41. Nós vamos ler esse texto para que nós possamos entender, então, o que Deus está nos dizendo aqui nessa manhã. Amém? Porque há um convite para nós, e ele é expresso, para que nós possamos entrar em ação. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele àquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta-te de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Que obediência, que obediência. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta. E eu vou parar aqui, no basta. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, essa é a tua palavra, essa é a palavra que o Senhor deixou para nós como verdade absoluta. E nós cremos, Pai, na tua palavra. Nós sabemos que o Senhor traz sobre nós um renovo através da sua palavra todas as manhãs. As suas misericórdias, elas se renovam. E nós queremos nessa manhã sermos renovados na nossa mente para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós. E que em nome de Jesus, nossas mentes e coração estejam abertos para receber e praticar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema hoje da nossa ministração é que Deus está fazendo. Então não fique de fora. Deus, ele está trabalhando. Existem coisas que Deus está fazendo o tempo todo. Em todo momento Deus está trabalhando na terra. E o trabalho que Deus está realizando é o de salvar pessoas. Todo trabalho que nós fazemos, qualquer trabalho que nós fazemos com Deus, ele tem uma razão: almas. A razão principal do que Deus está fazendo na terra são almas. É por causa disso que Jesus morreu, amém? Jesus morreu para que pessoas fossem salvas, para que nós pudéssemos estar com Ele por toda a eternidade. As outras coisas que nós vamos tendo aqui na terra, o André falou sobre isso aqui, são presentes, são mimos que Deus nos dá. Mas a razão principal é estarmos com Ele. E com isso, estarmos engajados no que Ele está fazendo. O que Deus está fazendo? Às vezes eu me pego com essa... como se fosse uma agitação interna.
desejo de decifrar o que Deus está fazendo naquele momento. Sabe, eu percebo algumas coisas que têm cheiro de Deus, tem dedo de Deus. Aquilo tem uma característica de que Deus está se movimentando. E às vezes a gente não entende tudo. Ele vai dando para a gente em partes. E eu não sei você, mas eu fico muito empolgada com isso. Eu fico muito empolgada em tentar entender o que é que Deus está fazendo, porque eu quero fazer parte. Eu quero estar nesse meio dos que estão trabalhando com Deus. Você deseja isso também? Então fique atento ao que o Senhor vai trazer para nós aqui nessa manhã, para que a gente possa alinhar e se colocar nessa disposição. Então nós paramos aqui no basta, quando Jesus diz basta. E foi dizendo isso que Jesus deixava claro para os discípulos que eles estavam ficando de fora de algo grandioso que estava acontecendo. Estava acontecendo algo grandioso. E os discípulos não estavam percebendo. E Jesus vem e diz, basta. Vocês não estão entendendo que o ato mais importante de toda a humanidade está prestes a acontecer. Vocês não estão entendendo. Jesus estava prestes a ir para a cruz. E os discípulos estavam cansados. A gente fica cansado? Muito, muito cansado. E ali, os olhos cansados deles não conseguiam permanecer abertos. Gente, coisa difícil. Às vezes é na igreja mesmo, a gente fica assim, né? A gente não consegue ficar de olho aberto. A gente não consegue. A gente começa já a cair se... você está assistindo um filme, às vezes você quer ver aquele filme, mas aí o filme começar, você já está ali caindo. As nossas pálpebras, quem se identifica, gente? Só acontece comigo. Mas as nossas pálpebras, elas têm essa, quase que uma inclinação natural para fechar. Só que quando nós estamos falando de vida espiritual, nós não podemos dar descanso às nossas pálpebras. Tem uma música que nós cantamos, a Ari está cantando nesse momento ali sentadinha na cadeira. Não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar que o Senhor pode habitar, até que o Senhor encontre em mim esse lugar. E é sobre isso então que Jesus está falando aqui. Esses discípulos estavam tão cansados que não estavam percebendo diante do cenário que eles estavam. E aí, Deus manda um anjo para consolar Jesus, para fortalecer Jesus. Isso está descrito lá em Lucas 22, que um anjo veio e fortaleceu Jesus naquela noite, enquanto os discípulos estavam perdendo essa chance incrível de estar com Jesus. Um anjo veio e fez aquilo que estava designado aos discípulos fazer, porque eles dormiram, porque eles não conseguiram permanecer acordados vigiando com Jesus. Claro, Jesus ele restaurou os discípulos depois, e eles fizeram um trabalho extraordinário, que reverbera até nos dias de hoje, nas nossas vidas aqui. O que os discípulos fizeram tem influência no que nós estamos vivendo aqui hoje. Deus os restaurou, mas aquela noite nunca mais voltou. Aquela noite no Getsemane não teve mais volta. O que eles podiam ter vivido dentro daquele processo nunca mais aconteceu. Aquela chance era única. Quem de nós aqui não queríamos estar lá naquele dia, com a consciência que nós temos hoje, com tudo que nós sabemos hoje, que não desejaríamos estar lá naquele dia, com Jesus, sendo a companhia dele, sendo consolo para ele, fortalecendo ele em espírito e em oração. E era isso que Jesus estava pedindo. Orem, vigiem comigo, fiquem comigo. E percebe que Jesus não pede que orem por ele? Não é isso que Jesus está dizendo, orem por mim. É orem comigo, porque eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando e eu quero que vocês venham comigo trabalhar também. Às vezes Deus, Ele está pedindo que você se una a Ele em trabalho. Seja na salvação de alguém da tua família, seja na salvação de alguém do teu trabalho.
amigos que você tem. Ele está pedindo, se una comigo, trabalha comigo nesse processo. Você deseja fazer parte desse processo? E muitas vezes a gente não se engaja por causa do cansaço, das nossas pálpebras que estão fechando. E aí a gente vai perder. Quem perde? É Deus quem perde? Não, somos nós quem perdemos. Porque Ele vai levantar outros se for preciso. Quem perde sou eu e você. Os anjos Ele vai enviar, mas à noite no Getsemane não volta nunca mais. Nunca mais. E eu quero então pensar em algumas coisas que podem nos colocar nesse lugar de estarmos perdendo o que Deus está fazendo. Você já perdeu alguma coisa assim? Um evento, uma festa que você queria muito ter ido? Algo que você estava planejando e você queria estar lá. E de repente você perdeu. Eu lembro que uma vez, quando eu estava no último ano do magistério, gente, eu fiz magistério, isso já entrega a minha idade, né? Os mais novos aqui não sabem nem o que é magistério. Mas era uma categoria que a gente tinha aí no ensino médio. Então não era um ensino médio normal. É como se fosse um ensino médio técnico para quem iria lecionar, dar aulas. Eu nunca dei, mas eu fiz magistério. E eu lembro que no último ano do magistério, a gente ia fazer uma excursão para o Passo Repassa. Quem lembra do Passo Repassa, gente? Entregaram a idade também. Muito obrigada por se juntar a mim. A gente ia fazer, então, uma excursão no Passo Repassa. Era torta na cara, né? Era muito divertido o Passo Repassa. Era lá no SBT. E eu estava muito empolgada para ir no Passo Repassa. Era lógico que eu queria ir lá responder as perguntas, porque eu sou dessas, né? Sou dessas que querem ir lá na frente. Mas aí, eu saí um pouco atrasada da minha casa. Um pouquinho só, assim, do que eu estava planejando. Eu sabia que eu tinha que chegar mais cedo na escola. Quando eu cheguei na escola, eu vi o ônibus virando a esquina e indo embora. E eu tentei correr atrás do ônibus, mas não deu mais tempo. Eu lembro que eu sentei na calçada e chorei. Eu tinha 14 anos, gente. Eu estava muito triste, porque eu queria ir no Passo a Repassa. E eu estou falando de algo tão banal, tão corriqueiro. Você já imaginou? Deus está fazendo um trabalho extraordinário na terra. E você pode estar dentro desse ônibus que está indo fazer o que ele está fazendo. E você vê o ônibus virando a esquina, porque você perde a hora, você perde o tempo, você perde o time. E algumas coisas estão fazendo a gente perder o ônibus para onde Deus está querendo nos levar. Para o lugar que Deus está querendo nos levar. Você está entendendo isso? Você consegue entender o que Deus está querendo chamar a tua atenção aqui hoje, nessa manhã? Uma das primeiras coisas é que nós estamos vivendo sob pressão. Nós vivemos sob pressão. E algumas circunstâncias da nossa vida fazem com que a gente perca o que Deus está fazendo aqui. A pressão do que nós estamos vivendo. Ele está trabalhando para salvar pessoas, para curar pessoas, para dar livramento, para restaurar vidas, famílias, como a Fê e o Jefferson falaram aqui. Nós estamos sendo convidados para fazer parte de tudo isso que Deus está fazendo, dessa obra maravilhosa. São muitas coisas e todas elas têm um só final: pessoas. Ele deseja salvar e restaurar pessoas através de muitas coisas que nós podemos fazer. Então ele está fazendo milagre todos os dias, mas muitas vezes a gente está como? Alienado, pensando nas nossas próprias coisas, preocupados demais. E aí a gente às vezes está perdendo esse espetáculo do que Deus está fazendo, porque é um espetáculo, é algo extraordinário. E Ele está nos convidando a fazer parte disso, na atuação e não na plateia. Nossa, que lindo, olha que bênção aquilo que Deus está fazendo. Olha, que coisa linda a forma como Deus está usando fulano e cicrano. Legal a gente reconhecer isso também. Mas eu quero estar no meio daqueles que estão engajados com o que Deus está fazendo. Eu não quero ficar
à margem disso tudo. À parte, alienado. Porque às vezes a gente é alienado. Religioso, porque a gente acha que ritos que a gente faz já nos colocam nesse lugar. Mas não. O Senhor está dizendo que é mais profundo, para que a gente não se contente com a plateia. Essa obra maravilhosa que Jesus está realizando, muitas vezes se perdem pelas pressões da nossa vida. A gente vai se alienando e não percebe mais o que é que ele está fazendo. Vocês lembram que os discípulos, antes desse momento no Getsemane, antes desse tempo na crucificação, eles foram comer a Páscoa com Jesus. E eles estavam sentados à mesa com Jesus, numa sala do andar superior que foi lá disponibilizada para que eles estivessem naquele lugar. A mesa foi preparada, era uma sala ampla. A Bíblia fala que era uma sala ampla, mobiliada, parecia um lugar tão confortável, tão gostoso. Eu estou aqui neste lugar, comendo a Páscoa com o meu mestre. Que situação favorável. Que gostoso esse momento. Algumas horas depois, alguns dias ali que se seguiam naquela semana, eles já estavam em um outro lugar. Num lugar de traição. Num lugar de negação. Num lugar de fugir. Olha como o cenário pode mudar muito rápido quando nós não entendemos o que Deus está fazendo. Quando nós estamos perdidos naquilo que Deus está fazendo, o cenário vai mudar. Ontem a gente falou das 4 estações, e as estações na vida espiritual também podem mudar. De repente, essas mudanças bruscas nos fazem ir do andar da sala superior, onde nós estávamos na mesa com Jesus, para esse lugar de traição e de negação. Muito rápido, se nós não tomarmos cuidado. Muito rápido. E que pena que isso tudo tenha acontecido, porque a gente pode ver que diante das intensas pressões ali no Getsemane, e da cruz que estava iminente, estava ali, diante deles, os discípulos se afastaram do seu papel naquele processo junto a Jesus. Eles tinham um papel. Deus havia designado a eles um papel. Eles não cumpriram e Deus enviou um anjo. Porque eles não conseguiram manter-se ali imunes àquela pressão toda das pessoas. Eles puderam conhecer o quanto as pessoas ao redor ali podiam ser cruéis. Para quem seguia Jesus, para quem tinha a fé no Filho de Deus. As pessoas poderiam ser cruéis. E essa pressão do mundo ao nosso redor, e a pressão interna, ela pode nos levar também a esse lugar, de fazer coisas que você fala, jamais eu vou negar Jesus. Jamais eu vou trair Jesus. Mas quando nós cedemos às pressões, às pequenas pressões, nós estamos negando Jesus. Quando nós cedemos para nos livrarmos de alguma coisa e nós mentimos, nós estamos negando Jesus. Estamos traindo Ele. Quando nós cedemos aos desejos da carne, nós estamos negando Jesus. A gente pensa em coisas muito grandes, como aconteceu com Pedro. A gente pensa em negar Jesus, como aconteceu com Pedro, como acontece com os cristãos perseguidos na Coreia do Norte, na Eritreia. A gente pensa nesses lugares. Mas existem coisas no seu dia a dia, no nosso cotidiano, que estão nos fazendo negar Jesus e trair Jesus e deixar de fazer parte do que Deus está fazendo. Somos levados para este lugar de pressão. E uma outra coisa que a gente precisa pensar quando nós estamos falando de estarmos engajados no que Deus está fazendo aqui na terra, é que não é possível nós sermos isentos e nem neutros nesse trabalho. Não dá para ser. Sabe aquela história do mais ou menos? Na vida cristã ela não existe. Ou você é ou você não é. Ou você está ou você não está. Uma coisa interessante que eu vi há pouco tempo, um censo, eu não sei exatamente de que ano, não é assim, num dos últimos. O censo acontece a cada quanto tempo?
Quanto, Samuel? Samuel é o nosso crânio aqui. 4 anos? 5? 10 anos, então é o último sim. Deve ter sido lá para 2018, 2017. Apareceu um dado muito curioso. Cerca de 4 milhões de pessoas foram declaradas como evangélicos não praticantes. Já ouviu falar disso, gente? Evangélicos não praticantes. Como é que pode um negócio desse? Como é que dá para a gente conhecer o Cristo que liberta, conhecer a verdade e dizer, olha, até acho legal, mas essa é a verdade, mas eu não vou praticar, não. Aquele que ouve e não pratica, qual o valor que isso tem? Qual o valor? Nenhum. É como se a pessoa dissesse, eu sou filho de Deus, mas eu sou um filho não praticante. Eu sou um filho que só vou, de vez em quando, bater na porta para pedir alguma coisa. Você pode chegar na tua empresa, onde você trabalha, e se declarar um funcionário não praticante? Faz isso para você ver se o teu salário cai no final do mês. Dá para a gente se matricular na faculdade, na escola, e ser um aluno não praticante? Dá para ser assim? Será que tem gente que se matricula na academia e não vai? Aí é uma pessoa matriculada na academia não praticante. Essa categoria aqui tem bastante. Mas não dá para nós conhecermos a verdade. Não dá para a gente ter tido contato com o Cristo vivo, ressurreto, e olhar para os olhos dele, depois de nós termos sido resgatados, ter compreendido a poderosa mensagem da cruz e dizer, eu sou um crente, um evangélico não praticante. Porque não dá, porque Jesus disse o seguinte, aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, o que faz? Espalha. Então, é ou não é, não tem neutralidade. Ou você está multiplicando os talentos que Deus te deu, ou você está enterrando. A parábola é clara. Ou você está multiplicando, ou você está enterrando. Não tem meio termo. Ou você está semeando, ou você está usurpando, roubando. Não existe meio termo também na salvação. Ou você crê e pratica, ou você não crê e é condenado. Isso está lá em João capítulo 3. Ou você crê, ou você não crê. E se você não crê, você é condenado. Não dá para a gente ficar nesse meio termo. Tem gente que está perto ali do evangelho. Está perto, está por perto das coisas que Deus está fazendo. Está ao redor, mas não está dentro. Não se engaja no que Deus está fazendo. Fica ali por perto, na beirada. Não está ativamente na obra que Deus está realizando aqui na terra. Há uma diferença muito grande entre você estar dentro do rio e na beirada do rio. Você pode até estar ali, na beirada, mas você só vai saber se a temperatura da água está boa, se está quente, se está fria. Você só vai saber qual a sensação de estar se você mergulhar no rio. E assim também é conosco. Não dá para sabermos a sensação do que é estar trabalhando com Deus se nós ficarmos só na margem, se nós ficarmos só na beirada. Às vezes a gente tem até alguns que são... Acho que a gente tem uma nova categoria que pode entrar aí no senso, que é os crentes simpatizantes também, né? Que eu acho que talvez esses não praticantes podem ser os simpatizantes. Eles até vão à igreja. Fazem um servicinho ali, outro aqui, para aliviar a consciência. Mas não é sobre isso. É sobre entender a missão. Quando a gente entende a missão, a gente não quer ficar de fora dela. A gente não quer ficar de fora do que Deus está fazendo. Vocês entendem isso? Deus está fazendo. E eu quero estar com Ele. Eu quero trabalhar com Ele. E percebe que não é trabalhar para Deus. É com Deus. Você trabalha para a sua empresa. Você trabalha para ganhar um salário. Mas quando nós estamos falando de Deus, é com Ele. Ele está no processo.
Ele está fazendo independente de mim ou de você. Ele vai continuar fazendo. Mas trabalhar com Ele é diferente do que trabalhar para Ele. Porque trabalhar para Ele muitas vezes pode se tornar pesado. Pode se tornar difícil. As pálpebras às vezes vão fechar. Se você estiver trabalhando só por fazer. Fazer para bater ponto. Fazer para falar, tá pago. Fiz mais essa. Olha, fiz essa para Deus ver, né? Fiz mais uma para Deus ver. Isso é difícil, isso é pesado, mas o que Deus está nos chamando é para um lugar de contentamento na obra com Ele. É onde nós podemos desfrutar da presença dEle, amém? Não fique de fora. Abrace a missão. Ó, um trocadilho aí, vocês entenderam? Não fique de fora. Abrace a missão. Uma frase que me chamou muita atenção essa semana foi a Pitu e o Raul, tão animados para irem para o Rio Grande do Sul, tão animados com a malinha deles, sem saber o que eles iam topar pela frente. Eles não sabem o que eles iam encontrar, como que as pessoas que estão lá iriam receber, qual a situação climática, quais os riscos que eles iam correr ali naquele lugar. Mas me chamou a atenção quando eles escreveram assim, indo ali abraçar, entre parênteses também, porque era uma jogadinha, né? Indo ali abraçar Cruzeiro do Sul. Gente, é sobre isso. Eu não sei o que Deus tem para mim daqui para frente, mas eu quero abraçar tudo o que Ele tem para mim. Sabe por quê? Porque quando é Deus quem está dando, Ele garante. Quando é Deus quem está nos levando, Ele nos protege. E ainda que a gente venha a morrer, ainda que nós venhamos a perder a vida, nós temos aquilo que é mais precioso, que é a vida eterna, a garantia de salvação nele. Nós não precisamos temer aqueles que matam o corpo. Nós precisamos temer aquele que pode nos lançar no inferno. É esse que nós precisamos temer. Então, nós temos que abraçar a missão sem medo. E essa frase do Raul e da Pitu realmente me pegou assim durante essa semana. E eu vejo que a gente pode perder o time do que Deus está fazendo. Se eles ficassem com medo, eu acho que eu não vou lá agora, eu vou esperar mais um pouco. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Vamos ver se dá uma limpada melhor lá no ambiente, né? Deixa outras pessoas fazerem. Deixa os anjos que Deus está mandando fazer primeiro. Depois que tiver mais bonitinho, eu vou. E aí a gente perde o time, fica igual eu correndo atrás do ônibus e não vai para o passo repassa. A gente perde o time do que Deus está fazendo. E a gente não faz parte daquilo que Ele tem para nós naquele momento. À noite no Getsemane não volta nunca mais. Aquilo não volta nunca mais. Você pode fazer outra coisa. Porque Deus é misericordioso e restaura. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não teríamos mais chance alguma. Porque quantos de nós aqui, vocês, perdemos, quantas oportunidades nós já perdemos do que Deus estava nos dando? Nós perdemos. Isso não significa que nós perdemos a salvação. Porque as misericórdias dele ainda estão se renovando enquanto nós estamos aqui, enquanto o Espírito Santo está aqui nessa terra. Ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de voltar atrás. Tudo isso é válido. Mas o que eu quero enfatizar aqui hoje, nessa manhã, não vale a pena perder o que Deus está fazendo. Não vale a pena. Não vale, porque a gente fica para trás. Os discípulos dormiram na hora errada. Perderam de estar ali, vigilantes, no dia mais importante, na noite mais importante da história. Era a noite que antecedia a redenção da humanidade. Tem coisa mais importante que vocês conhecem? Algum fato mais importante que vocês conhecem? Era a noite que antecedia a redenção dos pecados de toda a humanidade. Era a noite que era aguardada por toda uma vida, toda a criação. Os profetas anunciavam que esse dia chegaria.
E os discípulos estavam ali diante daquele que cumpriria essa promessa. E eles perderam de fazer parte. Daquela noite eles perderam de fazer parte. Era a noite, a madrugada que antecedia o que estava escrito em Isaías 53. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados, fomos restaurados. Era essa a noite. Antecedia a esse momento que Isaías profetizou. E aí, a noite no Getsêmani não volta mais. Mas eles não faziam ideia concreta. Hoje eu e você sabemos. Talvez se a gente tivesse a oportunidade de entrar numa cápsula do tempo, igual teve no musical aqui, né? No musical teve uma cápsula do tempo e as meninas voltaram lá para o jardim, para Adão e Eva, para todos os lugares que foram antecedendo as profecias antes de Jesus. Se a gente tivesse oportunidade, e é interessante que no musical, a personagem que eu esqueci o nome já, que era a Júlia, e olha que era minha filha, hein, gente? Era a Beatrice. Ela sabia o que estava acontecendo, porque ela estava já indo com uma informação privilegiada, ela já tinha lido a Bíblia. Então ela foi com uma informação privilegiada lá para o passado. E aí ela sabia o que estava acontecendo, mas os discípulos não tinham uma ideia concreta. Eles sabiam que eles estavam diante do Messias, isso eles já sabiam. Mas eles não tinham uma ideia concreta. Então, eles perderam de participar dessa forma, de forma ativa. Mas eu e você hoje, nós temos tanta informação privilegiada. Nós temos tanta informação privilegiada porque a Bíblia já foi colocada diante de nós e as cortinas já estão se abrindo. E nós já sabemos que Deus está fazendo. Ele está fazendo. A gente não sabe todo o processo, mas Ele vai conosco. E Ele está falando aqui hoje. Abrace. É com você. Abrace a missão. Ele está falando aqui hoje com a Abrace, do mesmo jeito que Ele falou com o seu povo lá em Isaías 43. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Olha, a pergunta de Deus para Abrace aqui nessa manhã. Abrace, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Aonde é que vocês estão com a cabeça? Onde nós estamos com a cabeça enquanto Deus está trazendo coisas novas para que nós possamos nos engajar com Ele? Ele está fazendo coisas novas a cada dia, a cada manhã. E Ele tem novidade nessa missão para nós. Não existe uma monotonia, um marasmo na missão. Não precisa ser pesado trabalhar com Deus. O André, a Josi, eu e o André, é muito André, né? Nós estávamos falando disso na segunda-feira. Nós estávamos num evento e um pastor, ele é neurocientista, pastor, médico, e ele estava falando a respeito dessa sobrecarga que muitas vezes os ministros do Evangelho têm e acarretam doenças mentais. Isso é realmente verdade. Mas essas doenças, elas virão quando eu estiver fazendo as coisas com as forças do meu próprio braço. Nós precisamos tomar cuidado para não acharmos que nós somos insubstituíveis, que nós somos totalmente necessários. Porque assim, Deus, Ele quer, entenda, Deus quer que nós estejamos com Ele, mas Ele não precisa. Dá para entender isso? Ele é capaz, Ele é suficiente. Quando nós somos convidados para estarmos com Ele nesse trabalho, não é porque Deus precisa, nossa, Deus precisa de mim. Se eu não for, ninguém vai. Se eu não faço, ninguém faz. Presta atenção, acorda para a vida. Não é assim que funciona. Eu é que preciso dele. Eu é que preciso estar no meio. Eu é que preciso estar fazendo parte. Sou eu é quem preciso.
a obra redentora de salvação, ela vai acontecer independente de nós. E nós precisamos entender que essas responsabilidades que nós temos, é um trabalho árduo? É sim. Porque não é qualquer trabalho que nós estamos realizando, é o trabalho. É a missão. É um trabalho árduo, é um trabalho que exige responsabilidade e compromisso. Porque não é porque nós estamos dizendo, é leve, e nós não vamos ter compromisso com aquilo que Deus está fazendo. Ele exige comprometimento. Mas é algo que nós estamos fazendo e levando a mensagem que salva, que restaura, que redime. Isso é muito grande. Isso é muito grande. E se existe uma coisa mais relevante do que levar essa mensagem, eu não conheço. Nada do que nós vamos... Nenhum trabalho que você realize aqui nessa terra é mais importante que esse. A sua profissão, que a gente gasta anos aí estudando. A gente gasta anos se especializando, né? Eu terminei a faculdade, eu tô pensando na pós. A gente é assim, a gente funciona assim. Só que não temos... a gente precisa entender que, por mais que nós sejamos capacitados, habilitados, bons profissionais, bons pais, bons maridos, boas esposas, nenhum trabalho que a gente realize vai ser mais importante do que o trabalho que Deus está nos chamando para fazer com Ele. Com Ele. É por isso que essa mensagem, ela não pode ser enfiada goela abaixo. Vocês entendem isso? Não é uma mensagem que você enfia goela abaixo. Porque você carrega algo muito precioso. Você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. E você carrega a mensagem que transforma, que salva, que cura, que restaura e que salva para a vida eterna. É muito precioso o que você carrega. Quando você tem algo muito precioso, você precisa entender que você tem e deve compartilhar. Mas não é goela abaixo. Não é goela abaixo. Quando você tem um chocolate gostoso, né, que você não fica insistindo que a pessoa aceite. E você quase que você nem oferece, né? Se sou eu, praticamente, ninguém nem vai ver. Eu vou esconder. Brincando, gente. Não, eu faço isso mesmo. Mas, quando a gente tem algo tão precioso que você gosta tanto, você tem e deve compartilhar e oferecer, mas não é goela abaixo. Não é dessa forma que funciona. Quem convence somos nós. Não temos esse poder. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Nós não temos essa responsabilidade, não é nossa. Porque essa é uma responsabilidade bem complicada. Nós precisamos entregar aquilo que nós temos dentro de nós. O tesouro que está aqui, dentro dos vasos de barro. Nós precisamos entregar, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Para a gente terminar aqui. Honestamente, gente, quando a gente deixa de fazer parte da obra de redenção, daquilo que Deus está fazendo aqui nessa terra, honestamente, você acha de verdade que quem está perdendo é Deus? Depois de tudo que a gente falou aqui hoje, você acha que é Deus quem está perdendo? Você acha que Ele vai ficar enfraquecido se você deixar de fazer parte da obra com Ele? Ele não se enfraquece, quem perde sou eu e você, até porque Ele continua levantando pessoas, uma após a outra. Porque a obra de redenção, ela já está planejada desde o Gênesis 3. Desde Gênesis 3, quando houve a queda, a obra de redenção já estava planejada. Então ela não vai parar porque eu ou você não entendemos o privilégio magnífico que é fazer parte desse plano. Ela vai continuar, mas eu e você vamos ver o ônibus virar a esquina e vamos perder. A vida vai passar e a gente não vai ter feito aquilo que que cabe a nós fazer. Sabe, eu entendo que às vezes você já esteve nesse lugar. Você já esteve dentro. Você já se viu dentro desse lugar, de estar fazendo parte dessa obra magnífica que Deus está fazendo. E por causa dessas pressões que a gente falou, por causa dessa neutralidade que às vezes a gente vive,
Você perdeu esse lugar. Você não consegue mais achar. E hoje Deus está dizendo: venha, eu te restauro, como eu fiz com os discípulos. Eu te restauro, eu te coloco de volta nesse lugar de fazer parte ativamente do que eu estou fazendo aqui na terra. Eu ponho teu nome aqui de volta na listinha dos trabalhadores. Eu quero você comigo. Eu quero você fazendo parte disso. Aí você pode pensar, né, mas o que é esse fazer parte? Isso pode ficar muito subjetivo, né? Pode ficar uma coisa um pouco ampla demais e a gente não entende. Vamos ser prático. Aquilo que Deus tem para mim é diferente do que Ele tem para você. Aquilo que Deus... E tudo, pensem comigo, tudo o que Ele vai fazer converge no mesmo objetivo: alcançar pessoas. Alcançar pessoas conhecerem Jesus, almas serem salvas. Mas a forma, a estratégia, o jeito que Ele tem de fazer isso comigo vai ser diferente do que Ele tem com você. Quando nós estamos aqui como corpo reunidos para celebrar o Senhor, para servir a igreja, servir o corpo de Cristo, nós estamos aqui de uma forma muito em unidade, comum, fazendo coisas muito parecidas. Mas a nossa missão, ela começa quando a gente pisa o pé fora daqui. Aqui é só resposta do que nós estamos vivendo lá fora. Não adianta nós fazermos algo aqui se quando nós pisamos o pé para fora daqui, nós somos o que o censo, de repente a gente está dentro dos 4 milhões de pessoas do censo, evangélicos não praticantes. Porque o que é ser praticante? É vir à igreja? É tomar a ceia? É dar o dízimo? Essas coisas são importantes? Elas são. São mandamentos, inclusive, a ceia, o dízimo. Mas nós precisamos entender que ser praticantes é ser luz e sal. Onde nós estamos, onde nós somos lançados para estar. É luz e sal. A missão começa quando você atravessa a porta aqui da Brace. É quando você vai para fora, quando você pisa o pé na rua. É ali que começa a sua missão. Então, de uma forma muito prática, porque não é uma receita de bolo, que você fala, põe 3 colheres disso, 2 xícaras daquilo. Nem meu bolo tem uma receita assim, fechada. Nem meu bolo, a gente vai fazer na olho. E às vezes a gente quer uma receita de bolo. Olha, faz assim, faz assado. De manhã você faz tal coisa, à tarde você... Aí você está fazendo parte do que Deus está fazendo. Não é uma receita. Na verdade, são estratégias e é uma porção diária que Deus vai dando e ordens muito claras. E essa porção, ela é diária. E eu preciso buscar ela onde? Na fonte. Como que eu vou receber a porção se eu não vou para a fonte? Se eu só oro na igreja? Se eu só leio a Bíblia na igreja? Se eu só tenho tempo de adoração e de comunhão na igreja? Se eu não busco essa porção diária, eu não vou saber quais são as estratégias, as ordens, as diretrizes que Deus está me dando para aquele dia. Qual é a porção do dia, Senhor? O que eu preciso fazer hoje? Quem o Senhor vai colocar no meu caminho hoje para que eu possa demonstrar do teu amor? Se preciso for, eu vou usar as palavras, mas o que o Senhor vai me dar hoje como missão? Eu quero tudo que vem dele. O André falou aqui já do devocional de sexta. Ele errou, não foi na quinta não, foi na sexta. O devocional de sexta que fala que aonde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. E eu achei muito desafiador que no final do devocional, ele colocava para nós assim como se fosse um desafio mesmo, para pedir para as pessoas da nossa família, pessoas mais próximas, dizerem qual era, não lembro exatamente as palavras, mas qual a coisa que eles viam que para nós era mais importante. Sem dizer o porquê, peça para essas pessoas dizerem assim, olha, peça para os seus filhos, ou para o seu marido, ou para pessoas que estão próximas de você, sua esposa. O que você vê em mim que você acredita que seja a coisa mais importante para mim? Pode fazer até uma listinha. Para que a gente avalie como que nós estamos passando para as pessoas aonde está o nosso tesouro. Porque onde está o nosso tesouro,
está o nosso coração. E é isso que a gente vai transbordar diariamente. O nosso tesouro vai fazer com que a gente transborde diariamente onde está o nosso coração. E a gente vai poder entender que muitas vezes o que ocupa a nossa mente, a nossa rotina, os nossos afazeres, não está incluindo ouvir os céus. Ouvir a voz de Deus. Entender o que Ele tem para mim e para você. Então, essa habilidade de ouvir os céus, ela precisa ser aprimorada. Ela é uma prática incessante, contínua, que não pode ser colocada de lado. Eu preciso desejar estar com Deus, eu quero ouvir os céus. E se os nossos afazeres, o nosso trabalho, tudo que está ao nosso redor, e todo mundo tem boas desculpas aqui, todos nós temos boas desculpas para dizer que não estamos fazendo devocional, que não estamos tendo esse tempo com Deus. Todos, se nós quisermos, nós arrumamos desculpas, mas eu vou dizer uma coisa para você. Diante do que o Senhor Jesus fez naquela cruz por nós, diante do que nós temos nele, nós somos indesculpáveis. Ele não arrumou desculpa alguma para não se entregar naquela cruz. Ele não arrumou nenhuma desculpa, ele foi até o fim, ele foi obediente até a morte de cruz. Não existem desculpas. Olha, as suas podem ser as melhores, as minhas podem ser as mais elaboradas. Elas são indesculpáveis diante de Jesus. Indesculpáveis. Mas o convite hoje para mim e para você é: sai da beirada, sai da margem e se lance para dentro. Para de ficar perto do que Deus está fazendo e vai para dentro do que Deus está fazendo. Para dentro desse lugar onde você faz parte dessa equipe que está engajada na obra mais importante de toda a terra, que é a salvação de pessoas. Gente, pula para dentro, é garantido. É garantido. Não há como você se dar mal. Você pode até morrer, né? Pode até morrer. Mas é isso que é mais importante para nós? A nossa vida é mais importante do que a nossa vida eterna? Se isso é uma pauta para você, alguma coisa já está errada. Você ainda não entendeu o que é estar em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, nós não temos mais a nossa vida como preciosa. Precioso é aquilo que nós temos, que nós carregamos aqui dentro. É a mensagem da salvação. E por último, eu quero deixar aqui um texto que está em 1 Pedro 2,9, que é esse convite extraordinário que nós temos para fazer parte dessa missão. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Você é essa nação santa, eleita. Você foi geração eleita para que você vivesse se deleitando apenas? Não, é para anunciar as maravilhas de viver uma vida com Jesus. Nós fomos chamados para isso. Se você deseja isso, vamos nos colocar em pé.